Olá, caros e caras, como estão vocês? Espero que bem. Vamos iniciar juntos o projeto Largada para o concurso de procurador do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou advogada militante e nesta oportunidade conversarei contigo sobre pontos importantes de direito processual civil para a sua prova. Sabem os senhores que a banca escolhida para o concurso que irás realizar é a Fundação Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas, que tem predileção nas provas de procurador que fica sobre a sua responsabilidade, sobre determinados temas do seu edital. Ressalto que esses temas serão os mais relevantes abordados com profundidade ao longo das aulas que serão ministradas no curso aqui do Portal Carreira Jurídica, mas eu aproveito o ensejo para dar a largada acerca de alguns deles, aqueles que de fato têm sido os preferidos pontos nas provas de procuradoria, seja de procurador municipal, de procurador legislativo ou até mesmo de procurador do Estado, que se destacam e que se realçam. O nosso edital, ele traz temas dos mais variados, desde a teoria geral do processo, até mesmo procedimentos especiais, sem que nos esqueçamos dos aspectos relevantes em termos processuais do exercício da advocacia pública. Também não devemos perder de vista que a Fundação Carlos Chagas, ela tem por hábito cobrar a redação, a dicção dos artigos da lei. Logo, num projeto em que tem a Sabrina Dourado por tarefa, por missão, de trazer dicas iniciais acerca do estudo para sua prova, eu não poderia deixar de recomendar a leitura atenta da letra fria da lei. Não que nos devemos resumir a ela, mas será fundamental ter contato com a redação, o texto do código, sem prejuízo de acrescentarmos essa visão pautada na lei de importantes precedentes judiciais, de entendimentos sumulados do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que também têm sido corriqueiros no nível da prova que você vai enfrentar. Eu selecionei para esta largada alguns dos pontos que têm sido, como disse há pouco, os mais frequentes nestas provas que foram realizadas pela Fundação Carlos Chagas. Dentre esses temas, merece a nossa atenção. E o tema é o correlato aos princípios que são fundamentais, regulados na Constituição Federal, à compreensão da nossa matéria. Dentre esses princípios, nós não devemos nos esquecer daquele que está estabelecido no artigo 5º, inciso 54, da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 54, que sinaliza que ninguém será privado, muita atenção, da sua liberdade, ou que sabe dos seus bens sem sujeitar-se a um devido processo legal. Muita atenção a este princípio que é reputado pela melhor doutrina como o princípio dos princípios, havendo aqueles que inclusive sinalizam que, em verdade, o devido processo legal, também apelidado de Due Process of Law, é um postulado, do qual originam-se vários outros princípios. Para a sua prova, neste projeto Largada, devo lembrá-los não só do regramento específico do devido processo legal na nossa Constituição Federal, como também da importante subdivisão que surge deste postulado. Nos dias de hoje, é possível pensarmos em devido processo legal substancial e naquele que é intitulado de devido processo legal formal. O devido processo legal substancial está delimitado pela noção, e é assim que a banca vai te cobrar, de uma decisão essencialmente justa. Assim compreendida, a decisão essencialmente justa, como aquela que fora proferida por juiz competente, por juiz imparcial, aquela que foi proferida por um juiz que se dignou a motivar a sua decisão judicial. E por falar em motivação da decisão judicial, essa é uma outra exigência constitucional que pode aparecer na sua prova. No artigo 93, inciso 9, a nossa Carta Magna estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Resolveremos, ao longo das nossas aulas, questões nesse sentido, inclusive, quando selecionei questões dessas últimas provas de procuradoria alusivas à própria decisão judicial. A decisão, ela deve ser fundamentada sob pena do que preceitua a própria Constituição, de que ela seja eivada de nulidade. O devido processo legal formal, ele está afinado à necessidade de obediência ao procedimento, às regras formais que estão estabelecidas para a própria dinâmica do processo. Decorrem do devido processo legal princípios basilares como o contraditório, como ampla defesa, como a própria essência do juiz natural, que nós cuidaremos de revisar ao longo das nossas aulas. Logo, neste início de estudo, não deixa de ter contato com as principais características dos princípios constitucionais que incidem no processo, especialmente no momento em que nós falamos muito, e a banca está antenada, em neoconstitucionalismo, falamos e pregamos um neoprocessualismo, um direito processual afinado às exigências constitucionais. Mas não é só. Também é marcante na prova da Fundação Carlos Chagas temas alusivos ainda à teoria geral do processo, dentre os quais eu vou destacar condições da ação. São muitas as questões referentes à temática condições da ação em provas da advocacia pública. Nesta largada, lembremos que a ausência de qualquer das condições da ação importa, atenção, à luz do disposto no CPC, na extinção do processo sem que o mérito se resolva. Mas muita atenção, o artigo 267 ventila a carência de ação, destaca que, de fato, será a demanda extinta sem resolução do mérito quando ausentes quaisquer uma dessas condições da ação. Ao longo das nossas aulas, nós vamos conhecer uma teoria que tem sido a predileta do STJ e que tem nos permitido pensar de forma diversa acerca da extinção processual que se estabelece quando, já em fase adiantada do processo, o juiz verifica a ausência de quaisquer uma dessas condições. A teoria a qual me refiro é a chamada teoria da asserção. Teoria da asserção que é, como lhes disse há pouco, adotada pelo Tribunal da Cidadania. Sabrina, que outros pontos eu devo focar? Em prova de procuradoria, não dispensa o estudo de competência. Muito corriqueira a cobrança. Atente-se às atribuições que são conferidas às varas de fazenda pública, sem esquecer da regulamentação dos chamados juizados especiais de fazenda pública constantes no seu edital. Esses juizados especiais de fazenda pública estão regulados pela Lei 12.153 de 2009. Repito, 12.153 de 2009. E não é só. Importante lembrar que é também recorrente na sua prova a cobrança do tema recursos contra variadas questões de procuradoria de 2013, do ano corrente, envolvendo essa temática, tal qual encontrei numerosas questões envolvendo a execução. Lembre-te que na dinâmica da execução, duas são as espécies que surgem nesse movimento de sincretismo processual. Que duas figuras seriam estas? Aquela que nós intitulamos de cumprimento de sentença e aquela estrutura autônoma que é aplicável aos títulos executivos extrajudiciais. Essa estrutura autônoma aplicável aos títulos executivos extrajudiciais merece nossa atenção. Lembrando ainda a você que esses títulos estão esculpidos no artigo 585 do CPC, que será visto ao longo das nossas exposições. Afora competência, recursos, execução, e aqui quando me refiro à execução não posso deixar de lado a importância da execução fiscal para a nossa prova. Não nos esqueçamos que as cautelares também têm aparecido com muita frequência. Nestes últimos concursos de procuradoria, que foram realizados por nossa banca, ela não dispensou questões que exigem conhecimento acerca dos aspectos gerais das cautelares e que nos cobra também algumas peculiaridades das chamadas cautelares nominadas ou em espécie, especialmente a figura do arresto. Arresto
que está regulado nos artigos 813 e seguintes, que também será objeto da nossa apreciação. Dentre esses temas que eu reputaria como fundamentais, que merecem a atenção redobrada, gostaria agora de resolver uma questão contigo, para que você possa sentir o nível da prova e conferir uma questão de um concurso recente de procurador realizado no ano de 2013, envolvendo um dos temas que eu pincelei há pouco, princípios gerais do processo. Vejamos. O pedido do autor delimita a jurisdição a ser prestada. O princípio processual que delimita é o da, vejamos, duração razoável do processo, eventualidade, imparcialidade. Seria o princípio da distrição ou congruência, ou seria o princípio em tela, celeridade e economia processuais? Caros e caras, há de se fazer a recordação de que, no nosso sistema, o pedido formulado pelo autor vincula a atuação do juiz. E há um princípio que nos faz recordar essa vinculação do pedido à atuação jurisdicional. Este princípio não é outro que não da distrição, também intitulado da congruência. De acordo com o artigo 128 do CPC, o pedido vincula o magistrado, de tal forma que, na hora de proferir a sua sentença, deve estar restrito aos limites estabelecidos pelo polo ativo da demanda. Do mesmo modo, já à frente, o nosso código chama atenção à necessidade de que a sentença, o provimento tão aguardado a ser proferido pelo juiz, esteja limitado à pretensão deduzida pelo autor, sob pena de que sejam proferidas aquelas sentenças que nós vamos intitular e aprofundar no curso de extra, ultra ou ainda citra petitas. A primeira delas, a decisão judicial, em que o magistrado tomaria posição diversa da pretensão autoral. A ultra petita é aquela que se estabelece quando o magistrado profere decisão que vai além do pedido formulado pelo autor. Figurando como citra, a decisão em que o magistrado tão econômico decide a menos que a pretensão formulada pelo autor. Aqui em tela, aplica-se o princípio da distrição ou congruência, vez que agora já estamos convictos. O juiz vincula-se no ordenamento jurídico brasileiro, no sistema processual pátrio, à pretensão autoral deduzida naquela demanda. O princípio da duração razoável do processo, também importante, inserido através da emenda constitucional de número 45, no artigo 5º, inciso 78, garante a todos um processo sem dilações indevidas. Garante-nos um processo que tenha uma duração que não seja aquela que extrapole os limites da razoabilidade, que nos permita aguardar a proteção estatal de forma a que tenhamos prejuízo. Lembro-lhes a atenção que a eventualidade é um princípio da contestação. De acordo com o nosso sistema, a contestação, assim compreendida a peça de defesa por excelência, deve-se pautar, dentre outros princípios, na regra da eventualidade, que é também chamada de concentração de defesa. De acordo com o princípio da eventualidade, que é aplicável à contestação, também chamada de concentração de defesa, cumpre ao réu, na sua contestação, servir-se de todas as eventuais, prováveis hipóteses de defesa, sob pena de que ocorra preclusão. Preclusão como perda de uma faculdade processual. Por fim, não seria, na temática em tela, aplicável ou correlata à matéria imparcialidade, porque aqui nós estamos a outra garantia constitucional de que sejamos julgados, de que as nossas demandas sejam conduzidas por juízes não suspeitos, juízes não impedidos, juízes não tendenciosos. Por falar em parcialidade, como antônima dessa garantia constitucional, nessa largada, não deixe de conferir as hipóteses que geram impedimento e aquelas outras que geram suspeição. Em ambos os casos, a parcialidade do órgão julgador. Muita atenção, mas o impedimento mais objetivo está no 134. Por sua vez, a suspeição no 135. Em linha de arremate, lembro-lhes que celeridade e economia dizem respeito
o rápido andamento do feito, tendo por base ainda menor custo e menor tempo possível para que se resolva aquela pretensão. Fica aqui as minhas considerações iniciais acerca deste projeto. Estão todos vocês convidados para conosco estudar para esse concurso especialíssimo de Procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Até mais!